Alô. Pessoas da gravação que estão assistindo, por favor, me desculpem. Vocês ficaram 10 minutos, tá? Mas não estávamos falando nada de muito importante. Só eu me apresentando. Nada diferente do que slide. A galera se apresentando aqui também. é, Falando no chat. Desculpa aí, eu acabei não me atentando. Pessoas aí ficaram 10. É, Bem. Ouvi nada, perdão, pessoal. Mas já ajeitei aqui, vocês já estão ouvindo. Inclusive, preciso do feedback depois, tá? Vocês que estão assistindo a gravação, me digam aí por diferente. Então, pra saber se tá bom. Se vocês também tiver tudo ok pra vocês, por favor, se estiver baixo, se estiver ruim, estão ao vivo também, me digam, tá? Então, gente, como que vai funcionar, né? Basicamente, a gente vai se reunir semanalmente, tá? Então, semanalmente a gente vai ter os nossos. Eu vou abordar aqui com vocês os conteúdos que estão sendo é, abordados em sala de aula. E a dinâmica é bem parecida com a da Aline. Então, gosto muito da maneira como que ela aborda, como que ela trabalha. Então, a gente aborda bem parecido. Jesus também, da mesma maneira, tá? Como eu comentei lá no grupo do WhatsApp, né? O fato dos Jeds, né? Do meu ser na quinta-feira e o do dele ser no sábado, faz com que a gente possa ver os conteúdos da segunda e da quarta tranquilamente, tá? Obviamente, nesses primeiros Jeds, a gente vai estar um pouquinho mais atrás, mas a gente iguala já já e dá tudo certo, tá? Não se preocupem que a gente não vai deixar de ver nenhum conteúdo, a gente não vai deixar de ver nada, ok? Então, nós temos os conteúdos, né? Slides, material, vou disponibilizar para vocês. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês onde que vai ficar os nossos materiais. E nós vamos ter os podcasts também, tá bom? Eu sempre faço essa promessa, né? Que é de fazer podcasts de conteúdo. Porém, esse ano eu tô mais do que é, focado nisso. E aí já preparei algumas coisas em breve, né? Já vou estar querendo soltar para vocês esses podcasts. Serão podcasts curtos, pequenos, tá? Muito pequenininho, só para vocês revisarem, para coisas rápidas. E claro, os podcasts de revisão, gente. Os podcasts de revisão, eles serão maiores, né? Porque eu vou concentrar um pouco mais de conteúdo, mais. E eu nunca gosto de fazer a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, eu tenho podcasts gravados do semestre passado, tá? Muito provavelmente os conteúdos vão ser bem próximos ali, vai mudar uma unidadezinha ou outra, uma parte ou outra da unidade que vai cair, mas eu não vou utilizar é, o mesmo trecho, porque enfim, é bom a gente abordar de outra maneira. Às vezes a gente abordou de uma maneira que não foi muito legal e a gente consegue abordar de outra. Agora já tem outras perspectivas, então tem coisas novas, às vezes alterou alguma coisa. Então é sempre importante você estar vendo o mais atualizado e tá muito antenado nisso, tá, gente? Direito do trabalho, ele muda muito, então é muito importante que se atentem e peguem sempre as coisas mais atualizadas. Às vezes no semestre passado, a galera vinha tirar uma dúvida comigo. Enzo, eu vi um negócio numa videoaula e tal. Aí eu ia perguntar, me mandei o link da videoaula pra eu ver o que o professor falou, pra eu tentar entender melhor, tal. Aí eu ia ver, a data da videoaula era de 2, 3 anos atrás. E aí era algo que estava desatualizado, e aí por isso que a pessoa não estava entendendo, enfim. Então, se atentem muito a isso, tá? Se vocês, né, clicarem aqui no ícone, né, do Spotify, gente, vocês vão ser redirecionados, tá, para nosso cast. Tá aqui apresentando vocês. Então, se vocês clicarem, vocês vão ser redirecionados aqui, ó, podcast Direito do Trabalho 1, lá no Spotify, ó, alguns episódios lá. Então, já segue o nosso perfil, já habilita as notificações, né, para quando eu postar alguma coisa, você receber o mais rápido possível, tá bom? A gente vai ter também, pessoal, resoluções de questões, tá?
Principalmente a gente foca nisso pré-provas, tá? A gente sempre faz 3 revisões excelentes para a prova de você, tá? Traz questões é, bem no estilo da prova, tá bom? Questão de certo e errado, é, ABCD, de associar, de coisas assim, para facilitar mais ainda é, o nosso aprendizado, tá bom? Temos questões, temos um banco bem legal, e aí vamos estar utilizando, né, na medida que as coisas forem acontecendo. Não dá para prometer para vocês GEDs, né, sem ser de revisão, focado na resolução de questão, porque é bem complicado. A nossa disciplina tem bastante conteúdo, né? Se fosse uma disciplina de 6 créditos, comportaria super bem. Nós temos só uma disciplina de 4 créditos. Precisamos, né, seguir o conteúdo ali. Então, muito provavelmente, as resoluções de questões vão ficar realmente voltadas apenas para os JEDs de revisão. Mas, claro, se a gente vê que sobrou um tempo, dá para fazer alguma coisa, a gente vai fazer sim, tá? Vamos ter também, né, gente, a questão dos mapas mentais. Então, as pessoas que estão assistindo na gravação, para conseguirem a presença, precisam me enviar um mapa mental, uma anotação, algo assim, tá? Que você assistiu o GED, que você anotou, que você entendeu. Isso é extremamente importante. E, inclusive, se você clicar aqui no mapa mental, você vai ser redirecionado para uma página ou Instagram, certo? Da Carla Soraya, gente. Carla é uma ex-aluna da universidade, editora, uma pessoa aí muito, muito gente boa. Eu gosto muito da Carlinha. Ela tem um perfil aí voltado para estudo, livros. Ela é mestranda também. É muito legal acompanhar. E ela tem coisas relacionadas a mapa mental, tá bom? Então, gosto sempre aí de fazer referência a Carlinha. Caso você queira conversar com ela, enfim, é super aberta, super, super gente boa. Exato, ela deu curso de férias agora, foi. Gosto demais da Carla, inclusive, publiquei um artigo em que ela me orientou, então tipo, a ajuda foi bem legal. A gente vai estar, né, fazendo a utilização do Google Meet, né, para ter os nossos JEDs, e eu vou estar gravando através do OBS Studio, tá bom? A galera usa para fazer lives e tal, stream canais, então o negócio aqui tá alto nível, né? Quem aí me pegou na primeira monitoria, tava a webcam do notebook, fone o microfone do fone de ouvido. Atualmente as coisas estão bem diferentes, né? Já tem um webcam, tem um microfone condensador, algo mais profissional. Então, tudo isso para aperfeiçoar e para melhorar, né, a minha comunicação com vocês e deixar isso cada vez melhor e mais profissional. E, claro, né? Se você clicar aqui também no Google Meet, gente, você vai ser redirecionado para o nosso link. Estamos agora. Ele sempre vai ser o mesmo, tá? Passar o link, ele vai estar lá no nosso link também. Eu vou mostrar já já para você. E aí um pouco mais aqui sobre a dinâmica do GED, né? A gente vai se encontrar semanalmente. Quem tiver 75% de presença vai ter um certificado emitido pelo tutorial acadêmico dizendo que você assistiu ao GED, né, do Enzo e do Jesus, lembrando que ao final do semestre, né, nós vamos somar as duas presenças, ok? Para que não prejudique, apenas beneficie, tá? E quem tiver 75% de presença concorre, né, a um voucher valor de R$ 100 para a compra reais na compra de livros. Quando, né, galera aí das antigas, sabe que eu fazia sorteios de bis, algo assim. Era muito quando eu utilizava o Kahoot, né, a gente fazia umas gamificações. Porém, o Kahoot está com uma série de restrições e está sendo bem complicado achar aplicativos que façam gamificação. Aí eu acabei não fazendo mais, né? Mas caso a gente tenha alguma gamificação
relacionada a isso, questionário com ponto, tal, coisas assim. Aí eu vejo essa possibilidade de premiar também, tá certo? Pontinho, né? A professora, às vezes, faz. No semestre passado, ela fez para V2, tá? Eu vou confirmar com ela e eu vou trazer isso para tá lá no grupo. A questão do ponto extra, né? Infelizmente, na V3, por ser colegiado, a gente não consegue dar nenhuma pontuação. Mas ela geralmente faz um trabalhinho na V2. E aí, vou conversar com ela, junto com Jesus, vamos pedir esse trabalhinho para você e tal. E a gente traz isso para vocês, tá bom? Mas que eu acabei nem lembrando de falar com ela. Temos aqui, né, os nossos grupos do WhatsApp. É o nosso meio de comunicação principal, tá bom, gente? Tá ali meu número. Meu privado tá aberto para vocês. O privado do Jesus tá aberto também. Temos os grupos, né? Tanto da manhã quanto da galera da noite. Vocês percebam, né? Eu sempre vou estar trabalhando com vocês com QR Code, com Hyperlink. Clicou num canto, vai para outra coisa. Gosto muito, acho isso muito prático. E é muito importante. Então, tem o grupo da manhã, tem o grupo da noite, o grupo do horário, né? A galera da noite ali A, B e C, D, a galera da manhã é F, né? As informações geralmente são as mesmas, mas tem algumas coisas que às vezes pode servir pra galera da noite, não serve pra manhã e você tá cada um no seu. Ok? E o grupo de comunicação é a nossa fonte principal, é lá com que a gente vai se comunicar. Às vezes a professora envia uma mensagem pra gente antes do torpedo chegar para vocês. Então, é muito importante que a gente sempre repasse o mais rápido possível as informações. E às vezes o torpedo chega, às vezes demora, enfim. Tem algumas coisas que o WhatsApp facilita, né, toda essa nossa comunicação. Vamos ter também o nosso Drive, tá bom, gente? Lá no nosso Google Drive, nós vamos ter textos, slides, resumos, as questões, vai ter tudo para vocês no Google Drive. Frequência vão estar disponibilizados para vocês lá no Google Drive, tá bom? Então vou clicar aqui para Drive, mostrar rapidinho aqui para vocês o nosso Drive, tá bom? Nosso Drive é como se fosse o nosso Ava, certo? O Ava. Ó, aqui a gente vai ter a aba da frequência. Então, Enzo, quero saber quantos jets eu fui. Vou clicar aqui, vai ter a relação lá com todo. Vai procurar seu nome. Aba de revisões, né? Sempre quando a gente fizer revisão, eu vou jogar aqui na pasta de revisão. Ó, abrir aqui para vocês. Dentro dessa pasta, ó, vai ter a pasta AV1, AV2 e AV3. Tudo que for da AV1 para AV1 vai estar aqui. Questão, slide, conteúdo, tudo que for de material para AV1 vai estar aqui. E tem a pasta também com todos os slides, tá bom? Vou colocar aqui a pasta na pasta slides. Os slides da professora você encontra lá no Ava, na pasta chamada Nossos Slides. No bloco você slides da professora. Okay? Então, tudo de material vocês vão encontrar aqui. E sempre busquem o material aqui do Google Drive, tá bom, pessoal? Porque sempre vai estar o mais atualizado, vai ser sempre mais prático, mais rápido. Às vezes a gente tem que estar procurando, subindo conversa, enfim. Tá? Tá lá no Drive bonito. A 2 cliques você consegue achar o nosso material, ok? E as gravações, né, dos JEDs, elas ficarão disponibilizadas no YouTube, tá bom, pessoal? Infelizmente, a universidade mudou a política, né, do seu Google Drive, e aí limitou. Antes eu concentrava tudo no Google Drive, agora não. E aí agora eu estou. Tá? Então, você clica, por exemplo, aí você acessar o nosso canal, né? Já se inscreve, já irei enviar para vocês. Já tá lá na descrição, vou mostrar para vocês. Tá. Então aqui, ó, tem nossos vídeos, né? Tem os vídeos
do semestre passado, tá? Aí vou acrescentar desse que a gente for adicionando, colocando lá também. E aí, pra gente finalizar, acabei não colocando pra vocês material, vou colocar depois. Eu vou apresentar aqui pra vocês o nosso Linktree, tá bom, gente? Ele nada mais é que um, uma plataforma que ela condensa os links. Então, aqui nós vamos ter links basicamente os mais importantes. Então, o link do GED, canal no YouTube, do Drive, Cash, o link, né, do grupo do WhatsApp da manhã, da noite, o meu currículo Lattes aqui para vocês quiserem dar uma olhada. Meu Instagram também, caso queira alguém queira e tal, fique à vontade aí. Então, todos esses links importantes estão lá na nossa descrição, lá na bio, tá bom? Do Linktree. Então, infelizmente, eu não tinha como colocar todos esses links, né? Lá na descrição não cabe, então o Linktree é a melhor maneira. Você só vai lá na descrição, linka no Linktree, vai no canal do YouTube, vai no podcast, vai no Google Drive. Você consegue resolver muita coisa por lá. Pode falar, Ava. Tá na descrição do WhatsApp, é? Isso, lá na descrição do grupo do WhatsApp. Tá Tá ok. lá. Vou colocar depois na apresentação. Lembrarem também onde é. Coloquei aqui também, né, algumas dicas de estudo, né? Tem algumas plataformas, aplicativos, né, o Trello, o Google Agenda, tem o Notion também. Alguns de vocês, né, utilizam iPads, tablets para anotar e tal. Tem os aplicativos que tem. O mais importante, né, é que você crie uma rotina, né, estabeleça como vai fazer, horários de começar, o que você quer fazer. É importante também, né, que você esteja bem para poder estudar. Não adianta você estar cansado, com dor de cabeça, quando você está mal, não vai ser produtivo. Então, crie essa rotina, essa organização, leia, revise, né? Trouxe aqui para vocês, sempre trago, né? Inclusive, essa pirâmidezinha da aprendizagem, né? E ela diz, né? Mais ou menos ali os níveis de aprendizagem, né? Então, quanto mais a gente pratica, a gente debate, a gente conversa, consegue aprender mais. Então, por exemplo, uma técnica para mim que funciona bastante é eu estar ouvindo ou algo assim, né? Lendo o slide, estudando e anotando. Pego o meu papelzinho, vou anotando, vou anotando. Tá? No momento da aula, eu, Enzo, particularmente, às vezes não anoto muito, mas depois sempre vou lá. Sempre quando eu estou estudando, estou anotando, grifando, né? Se eu tiver o que eu gosto muito do anotando. Justamente para depois eu meio que monto um resuminho, né? Algo mais prático para mim. E aí, por exemplo, quando chega lá na V3, você não tem que estar se matando para conseguir dar 300 mil. Tá tudo ali mais fácil, mais prático para você. Trouxe aqui também dicas de livros, tá, pessoal? Alguns livros aqui, doutrinas de direito do trabalho, tá bom? Tem um curso de Direito do Trabalho do Luciano Martinez. Tem o do Godinho, tá bom? O Godinho, ele é ministro do TST. Tem um do Sérgio Pinto Martins, né? Aí tem Direito do Trabalho para todos os níveis, vamos dizer. Né? Tem o Godinho, que é um pouco mais denso, um pouco mais complexo, maior. Tem o Luciano Martinez, que é algo mais intermediário ali. E tem o Sérgio Pinto Martins, e é o direito do trabalho só para baixinho. Tá? Eu, particularmente, gosto muito das coisas do Luciano. Vou trazer também algumas coisas do Sérgio Pinto Martins, tá bom, gente? Leio, às vezes, também coisas relacionadas ao Godinho. Gosto sempre de estar passeando ali pra, enfim, ter perspectivas diferentes, tá bom? Você sempre busca, né, a edição mais atualizada, tá bom?
Por exemplo, as imagens, tem imagem aqui da do Sérgio Pinto Martins que eu trouxe para vocês, que é uma edição de 2018. Não compra essa edição, tá? Compra sempre a mais atualizada, 2023, tá? Se não tiver 2023, aí você vai para 2000, tá? Confesso que não conheço, Bruna. Vou anotar aqui para poder pesquisar, tá bom? Sobre ele, dar uma olhada. E aí eu digo para vocês, tá? O Luciano Martinez e eu acho que o Sérgio Pinto Martins tem na biblioteca digital, tá? E aí também, para quem gosta da biblioteca digital da Unifor, tem lá. Carlos Henrique. Eu confesso que eu não, não sei. Vou pesquisar, tá bom, Bruno? Olhadinha no que ele é e tal, o que é que ele fez. E dar uma olhadinha um pouco na. Comprou? Não, vai dar certo, vai dar certo. Sim, vai ser proveitoso para você, tá? Algumas pessoas me perguntaram sobre CLT e tal, não sei o que. Eu até comentei no grupo, né? Não lembro se foi na manhã ou na noite. Mas eu, Enzo, particularmente, não sei se recomendaria tanto para vocês comprarem apenas a CLT, tá? Eu recomendaria vocês a comprarem um Vadimeco logo completo, tá? Se você puder gastar um pouco mais, né? Se a diferença não tiver tão grande e tal, enfim. Se você puder investir um pouco mais, invista no Vadimeco, né? Porque ele vai servir para outras cadeiras, vai servir para outras disciplinas. Às vezes, né, a CLT que você compra, ela tem um formato menor, é aquelas de bolso, ou às vezes não tem algumas súmulas, não tem algumas OJs, não tem algumas leis que são necessárias. Então, você no momento da prova, né, não pode ter papéis, tá? Ou você tem, né, a sua CLT, né, de fato livre, ou você tem um vadimeco. Então, eu, Enzo, prefiro o vadimeco, tá? Eu prefiro o vadimeco porque aí você já tem algo atualizado, já tem algo novo para as outras, todas as outras disciplinas, tá? Em relação a VAD um pouco mais antigos, né? O que você pode fazer, Bruna? A Aline não tem nenhum problema, tá? De você riscar, de você anotar, de você botar um post-itzinho. Ah, a nova redação é tal, atualizou isso, não é mais isso e tal. Não tem nenhum problema, tá bom? Então, o que é que você pode fazer, Bruna? Pega o seu VAD de 2021, vai estudando, certo? Vai acompanhando os slides. Ah, no slide tal tem dizendo que é desse jeito. Vou conferir aqui se no meu Vadimeco tá desse jeito também. Se tiver diferente, eu risco ali, puxo uma setinha, faço as alterações. Tá bom? Então, é sempre importante quando vocês estiverem estudando, estarem estudando ali pelos slides, pelo material, porque já dá um norte de artigos, tá? E aí facilita para vocês. Eu, Enzo, por exemplo, meu Vadimeco é de 2020, certo? Eu não uso ele para direito do trabalho. Eu peço emprestado para o meu amigo que tem um Vadimeco de 2022, por exemplo. Então fiz direito do trabalho 1, direito do trabalho 2 com o Vadimeco dele. Sempre pedi emprestado para ele nas provas de direito do trabalho. E aí é aquilo. É um Vadimeco que não é seu. Você precisa, obviamente, ter o cuidado. E principalmente, é um Vadimeco que às vezes você não está acostumado a manusear. Então, é importante que você tenha esse cuidado também e pegar antes o Vadimeco, dar uma olhada, porque às vezes muda, né, de um Vadimeco para o outro. Enfim. Cada editora tem suas especificidades, então é importante que vocês tenham, né, um breve contato, tá, com um Vadimeco, caso você queira emprestado de alguém, tal. Pode falar, Wagner. Walter, né, José Walter, né? Wagner. Enzo, cara, é o seguinte, é que eu sou da contabilidade e estou fazendo direito do trabalho, porque é uma das cadeiras obrigatórias, né? Aí, por exemplo, para mim não seria melhor eu ter só a CLT mesmo, seria melhor para mim no meu caso. E outra pergunta, o melhor livro assim para quem não tem muito contato com o direito seria do Luciano Martinez, e se ele tem na biblioteca físico. Boa. Nesse teu caso, muito provavelmente, então, a CLT normal vai servir. Aí, obviamente, tu olha só se tem a questão da súmula.
as OJs, né? Com aquelas de bolso, não é legal. Mas, por exemplo, você quer fazer direito tributário, que eu sei que tem uma galera lá da contabilidade e quer fazer o direito tributário lá no direito. Você pode precisar também. Então, assim, se você pensa em fazer outras cadeiras do direito, né, não só o direito do trabalho, talvez seja interessante você pegar o, o VODMEC, mas se você quer fazer apenas o direito do trabalho mesmo e tal, é legal. A CLT, o Vitor falou que o do tem que ter cuidado só com a edição, né? Pra estar a mais atualizada, pegar uma edição mais recente e sempre comparem com os slides, com o que está lá disponível para vocês, tá? Obviamente no livro da biblioteca vocês não podem riscar, mas sempre comparem ali para ver se está o mais atualizado. Às vezes de um semestre pro outro tem atualizações, tá? Então eu sempre vou esse cuidado de manter os slides de vocês atualizados, ok? Então encerramos esse nosso primeiro slide, tá? Sempre, gente, ao final do slide vai ter um. Vai ter essa página de finalização, tá? Indicando qual é o número do GED, a data e vai ter também um QR Code nesse espaço aqui, tá? E aí ele vai redirecionar você para a gravação lá no YouTube. Ó. Sempre, né, nossos slides vão encerrar dessa maneira. E eu faço isso, gente, não só para encerrar os slides, tá bom? Para encerrar os GEDs. Então, vamos supor que eu tivesse encerrado o GED hoje bem aqui. Pronto. Próximo slide seria já aquele, tá? Para você saber ali onde foi que eu parei. Então, o Enzo no GED 1 foi daqui para cima. Eu sei ele deu. Consigo estudar, consigo pegar o slide melhor, tá bom? A gente vai começar com a unidade 1, tá bom? Unidadezinha 1. Hoje a gente vai tentar finalizar a 1 e se der para começar já a unidade 4, a gente já vai começar também. Vou parar aqui a apresentação, modificar aqui a apresentação para poder apresentar o slide da unidade 1. Unidade 1, gente, unidade tranquila, tá bom? Não se preocupar. A unidade 1, ela cai, tá bom? Na prova. Confesso que eu vou só confirmar com a professora se ela não vai cair na AV1, mas na AV3, né? Ela não cai, porque, enfim, os professores abordam ela de maneiras diferentes e tal, e aí acaba, às vezes, não conseguindo nivelar muito, e aí, para colegiado, é um pouco mais complicado. Essas noções gerais, né, a parte histórica do trabalho, geralmente não cai em prova, vai cair a partir, né, das fontes em si. A AV1 geralmente é focada nessa parte, né, de princípios e do artigo 7º ali da Constituição que a gente consegue, tá? E aí é importante também vocês terem muito cuidado, né, com o lá no AVA, né? A gente não vai estar trabalhando a unidade, algumas unidades elas completas, tá? Elas vão estar divididas em partes. Unidade 2, parte 1, unidade 2, parte 3, unidade tal, parte 3. Às vezes, a unidade não vai cair toda, tá? Na prova. Vai cair só a parte 1 e 2. Então, se atentem para estudar a parte 1 e 2, tá? Não ir atrás da 3, da 4, da 5. Que a gente faz lá no AVA. No meu slide, eu faço uma só, tá? Mas eu faço diferenciações para vocês saberem, né? Qual é a parte que vocês estão. Ó.
A galera da noite, né, tá um pouco mais atrasado, né, por conta teve a aula, a acolhida, né, que a professora precisou se ausentar e participar lá na acolhida, se ausentar da aula. E aí, vamos seguir a sequência das aulas sim, tá? Vamos seguir sempre a sequência da aula ali, tá sempre dando a mesma que ela tá dando, tá? Por isso que a gente começa na um rapidinho, basiquinho, só falando bem por cima, tá? Pra vocês terem uma breve noção. E aí já vai pra 4, já vai pra 3 também, tá? Mas meu objetivo hoje é ir só até a 4, tá? Eu indo hoje até a 4, tô mais que satisfeito, beleza? Então, gente, a unidade 1 ela traz noções gerais, né? Então, ela vai falar ali um pouco, né, da história geral, né? Boa tarde para quem tá chegando depois. A gente está começando aqui a unidade 1. Vai falar um pouco sobre a história, né, do direito do trabalho. O direito do trabalho inicialmente, né, era utilizado como a gente precisa lembrar, né, da questão do trabalho escravo, o feudalismo, né? Ele é extremamente importante, né? Porque já se criou, né, algumas relações de trabalho no sentido de você é, vai trabalhar aqui na minha terra, eu vou te dar proteção, né? Meio que na troca. A gente, na Idade Média, né, vai ter as corporações de ofício, né, que eram meio que associações, tá, que se juntavam, tá, associações, pessoas que se juntavam, pessoas que trabalhavam no mesmo ramo, exerciam o mesmo ofício, estavam ali, né, o que hoje a gente consegue visualizar basicamente, né, com sindicatos, tá. A gente teve também a Revolução Francesa, perdão, Revolução Francesa, né, que aí é, iniciou a todos aqueles mantras, princípios que a gente conhece, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. E ali, principalmente, gente, na Revolução Industrial, a gente já observa, né, o surgimento do trabalho assalariado de péssimas condições, com certeza, trabalho assalariado de condições horríveis, horas absurdas de trabalho infantil, mas a gente já consegue visualizar ali uma contraprestação, né? Salário, vamos dizer. E também, né, a Revolução Industrial, ela é uma fonte material do direito do trabalho. Já falar um pouquinho sobre as fontes, tá, gente? As fontes são extremamente importantes. Sempre cai nas provas, tá? Galera aí mais constitucionalista, né? A gente tem o constitucionalismo social, que é o direito do trabalho, né? Já tendo algumas implementações, algumas regulamentações com a Constituição Mexicana em 1907. Então, o estabelecimento de uma jornada de 8 horas diárias, a proibição, né, para o trabalho a menor de 12 anos, salário mínimo, né, também já se foi instituído naquela época, o descanso semanal remunerado, DSR, que a gente vai estar um pouquinho mais à frente nas próximas unidades sobre esse instituto. Lá com a Constituição de Weimar, né, em 1919, a gente já teve, né, a Organização Internacional do Trabalho, a criação da Organização do Trabalho, justamente para poder regular, para poder orientar. E em 1927 a gente já teve ali o Estado interferindo mais diretamente nas relações de trabalho. Okay? Puxando um pouco mais para o nosso país, para o Brasil, né? A gente teve a escravidão, né? Que é um marco para o direito do trabalho como um todo, né? Mundial. Em 1824, né? 1824, ó,
1871, né, a gente teve a lei do ventre livre, né, que já foi algumas flexibilizações, né, da escravidão. A gente sabe que não acontecia muito bem assim, e a realidade, né, a época era bem diferente. Em 1888 a gente teve a Lei Áurea, né, com a abolição da escravidão, e ainda assim, né, a gente consegue visualizar até hoje, né, trabalhos que são análogos, que são muito semelhantes ali com a escravidão. Infelizmente acontece no nosso país, em países mais subdesenvolvidos, né, países ali da Ásia. Infelizmente é bem corriqueiro, né, acontecer operações que como é que eu posso falar? Barram, né, e recuperam, né, essas pessoas que trabalham análogos à escravidão. Tá? 1943, né, em 34 a gente tem já uma Constituição que já trata, né, de alguns direitos, algo relacionado a isso, e aí em 43 a gente tem a CLT, né, a nossa Constituição do Trabalho. Então, nós, né, do direito do trabalho, temos uma lei específica, né, que vamos tratar um pouco mais, e, obviamente, lá em 88, com a nossa Constituição atual, né, nós já temos aí os direitos sociais, direitos fundamentais, tanto que vamos estudar o artigo 7º, né, da Constituição da Unidade 2. Esgota, sim, o artigo 7º da Constituição com todas as suas, exatamente, porque lá já estão os direitos fundamentais e mais relacionados lá no artigo 7º, né, ao direito do trabalho. E aí, mas afinal, né, gente, o que é o direito do trabalho, gente? O direito do trabalho, ele surge, né, para conseguir tentar corrigir essa relação de desigualdade, em que muitas vezes uma pessoa é contratada com aquelas condições, não podendo pleitear mais, não podendo ajustar, né? Muitas vezes o contrato de trabalho é um contrato de adesão, então é aquilo, aquele. Tá? Então, o direito do trabalho vem para corrigir essa subordinação, né, que existe, essa relação desigual, né, empregador e empregado. Então, o direito do trabalho justamente para poder nivelar isso, tá? E aí ele vai regular, né, as relações de trabalho e relações análogas, né, ao trabalho. A gente vai verificar, né, e mais à frente, né, existem relações de emprego, existem relações de trabalho. A gente vai mais abordar isso agora. Mas o direito do trabalho vem justamente para tentar proteger, né? A gente vai ver lá quando a gente estiver estudando princípios, né, os princípios da proteção do trabalho, tá? Justamente para proteger, para gerar, né, esse equilíbrio nessa relação, tá bom? E aí a gente vai se utilizar, né, das regras, das fontes do trabalho para poder conseguir casos. O direito do trabalho, gente, ele é autônomo, tá, gente? Ele tem próprios, suas regras próprias, conduta, doutrinas, métodos próprios, procedimentos próprios, tá bom? O direito do trabalho, ele é autônomo. A gente pensar como que é feito, né, um processo do trabalho, ele é feito as regras lá do processo. Tal. Às vezes sim, mas muitas vezes não. O direito do trabalho, ele tem algumas implicações, ele é um pouco específico, e a gente vai abordar isso, tá? Algo que é bastante interessante. E, obviamente, né, o direito do trabalho ele está relacionado a várias outras áreas, né? Não é tanto que a gente tem nosso amigo Walter, né, lá da contabilidade, fazendo
trabalho, tem sempre galera da administração, da contábeis que faz trabalho, porque justamente essa ligação, essa relação com as demais áreas e não necessariamente apenas as demais áreas do dia, né? Mais relacionada a... E aí, né? Vamos ver muito aqui esse nosso amigo, tá, gente? Auxiliar aqui, aparecendo nos slides para poder ajudar, tá? E aí, encerramos assim a unidade 1. Unidade 1, ó. Ela é bem rapidinha, não cai na prova, só pra gente poder se situar no espaço. E aí, vamos agora pro conteúdo que realmente importa de hoje. Não do que o que a gente não viu, não importa, né? Mas o conteúdo principal ali do nosso GED, que é a unidade 4, que vai falar das fontes. E as fontes, gente, nada mais é lugar de onde as normas, onde brotam, né, as normas, tá bom? É ali a essência de onde nasceu aquela conduta. E aí, as fontes do trabalho, elas se dividem: material ou formal. E elas se subdividem ainda autônomo ou, ou heterônoma. Vou mostrar aqui para vocês. Calma, fiquem tranquilos, vai dar certo. Fontes materiais, gente, elas dizem respeito ao momento anterior, certo? A coisas anteriores à existência daquela norma. Então, fatores sociais, fatores, fatores é, filosóficos, todo o contexto, né? Vamos. Então, materiais, lembra? Materiais, momento, MM, momento anterior à existência da regra, tá? Então, fatores sociais, econômicos, filosóficos. Então, a Revolução Industrial é uma fonte material, certo? Já as fontes formais, elas dizem respeito à manifestação do direito, a exteriorização. Então, vão ter as leis, assim, atos. Então, as fontes materiais são, vão dizer, momentos relacionados a anterior, momentos anteriores à existência da regra. Fontes formais, exteriorização. Ok, tranquilo? Fonte material e fonte formal, deu para pegar? Sim, maravilha. E aí, gente, as fontes formais, elas se subdividem. Nas fontes formais autônomas, nas fontes formais heterônomas. É muito simples. Você não vai confundir, porque você vai aprender que autônomas já está dizendo autonomia. Então, eu tenho a imediata participação das pessoas. Então, o que é uma fonte formal autônoma? Um contrato individual de trabalho, que tem uma participação das partes, né? Data dos usuários. É um acordo coletivo, é uma convenção, tá? Então, as fontes formais autônomas feito a participação imediata dos destinatários na produção daquela fonte. Já as fontes formais heterônomas, elas dizem respeito à atividade normativa do Estado, gente. As leis, decretos, as sentenças, dados, medidas provisórias, mas por aí vai, tá? Tudo que for atividade normativa direta do Estado, fonte formal heterônoma. Agora, se for uma
acordo coletivo, contrato individual, convenção coletiva, e a participação imediata das partes, vai ter uma fonte formal autônoma. A lei te perguntou, Enzo, não necessariamente uma norma vai ter uma fonte material, certo? Não necessariamente, mas geralmente tem. Geralmente aquela norma, né, vai beber ali da fonte material porque ela vai surgir a partir de alguma coisa. Geralmente uma fonte material. Na prova, gente, como é às vezes perguntado, tá? Já V3, beleza? Assim, ó. As fontes, sei lá, acordo individual de trabalho, súmula do TST e Revolução Industrial são respectivamente fontes. Aí vai ter lá, fonte, autônomo e tal. É desse jeito, geralmente, que é cobrado nas provas, tá bom, gente? Ah, ele dá a fonte pra você e aí ele pergunta se é uma fonte formal, se é uma fonte material. Se for formal, aí você tem que dizer se é autônomo ou heterônomo. Então, fonte material, né? Momento, momento anterior à existência. Fonte formal, manifestação, exteriorização do direito. Fonte formal, se tiver imediata participação dos destinatários, ela é uma fonte formal autônoma. Porém, se for uma atividade, né, se vier da atividade normativa do Estado, ela é uma fonte formal heterônoma. Pegaram isso? Deu pra pegar, deu pra pegar. Gente, então um minutinho só pra eu poder pegar a garrafa, tá? Já volto, rapidinho. Então, as questões, geralmente na prova, abordam desse a gente. Ah, o acordo coletivo de trabalho é um formal, material, o que é? Geralmente eu sempre vejo, né, de
marcar, né? As fontes, você marca exatamente qual era a fonte. E aí, como a Letícia colocou aí, ó, não necessariamente, tá? Sempre vai ter uma fonte material. Necessariamente vai ter algum fator cultural, social, vai levar aquela produção naquela norma. Muito provavelmente sim, provavelmente. Mas não é obrigatório, vamos dizer assim, tem material. Tá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para você algo que é extremamente importante no direito do trabalho. A gente aprende lá, não, né? Schwamp, a no seu. Pois bem, aqui no direito do trabalho, a gente não vai enxergar dessa maneira, tá certo? No direito do trabalho, a gente vai verificar essa parte hierárquica de maneira diferente. Na verdade, o que a gente vai estar observando no caso concreto é a norma, né, mais favorável. Ou seja, a hierarquia de normas, né, não é critério preponderante no direito do trabalho. Tá certo? No direito do trabalho, a gente vai fazer, né, a norma mais favorável. Tanto que o artigo 7º, né, da nossa Constituição, assim, ó, artigo 7º, gente, vai esmiuçar ele todinho. Eu vou ler rapidinho para vocês. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição. Tem a melhoria, tá, gente? É bem claro, então a gente vai buscar, tá? Qual vai ser a norma mais favorável. E aí, para isso, a gente tem alguns métodos, tem algumas teorias para fazer essa verificação, saber qual é a norma mais favorável. Se é com a teoria da acumulação atômica, ou se é com a teoria do conglobamento, se é com a teoria do conglobamento dado. Tá? Vamos observar as três. Vamos verificar aqui, né, os exemplos estão lá no slide de lá. Então, a teoria da acumulação, também conhecida como atomismo, ela fala da acumulação de vantagens. Tá? Então, gente, ela permite um fracionamento. É maravilhosa. O supra-sumo o que há de bom à sua disposição. Então, a gente tem aqui, ó, conflito das normas. Contrato coletivo de trabalho, contrato individual. No contrato coletivo de trabalho, diz que o empregador vai ter férias de 30 dias, mais um adicional de 2. Lá no contrato individual de trabalho, diz que a pessoa vai ter férias de 30 dias, mais um terço de adicional. E vai ter uma gratificação, né, de R$ 1.000 por mês no contrato coletivo de trabalho. E no contrato individual de trabalho vai ter uma gratificação mensal de 305. O que a teoria da acumulação traz pra gente? A teoria da acumulação, ela diz que você poderia pegar e fracionar e juntar, acumular. Exatamente, você poderia acumular. Então, entre 30 dias de férias e 90 dias de férias, então, não. Entre dois adicional de 2 salários, então adicional. Entre uma gratificação R$ 1.000 por mês e uma gratificação de melhor, uma gratificação de. Então,
A teoria da acumulação, nesse caso concreto, iria dizer que a pessoa teria de 90 dias, mais adicional de 2/3, uma gratificação de R$ 1.000 por mês. Sendo que ela é a teoria perfeita, maravilhosa, hein? Não é de fato a utilizada. A teoria da acumulação, ela, pelo menos aqui no Brasil, com países, ela é utilizada em outros países, mas aqui no Brasil nós utilizamos a teoria do conglobamento. Tá? A depender, né, não tem nada pacificado em determinados casos que o conglobamento, determinados casos que o conglobamento dado, tá? É muito variado. Eu gosto muito da do conglobamento. Queria que funcionasse a teoria da acumulação. É claro, né? Não é o beijo, óbvio. Mas queria que ela fosse a escolhida e sempre fosse ela, porque, obviamente, ela permite maior acúmulo de vantagens, mas a vida, né, não é feita de... Então, partimos agora para a teoria do conglobamento. Ela vai olhar, gente, qual é o conjunto da norma. Qual a norma, por inteira, ela é mais benéfica. Então, o conflito que eu tenho aí agora, contrato coletivo de férias de 60 dias, mais o adicional de 2, uma gratificação de R$ 1.000 por... Lá no contrato individual, férias de 90 dias, mais adicional de uma gratificação de 400. Será que no caso concreto, que é melhor, o contrato coletivo ou o contrato individual? Basicamente, né, essa verificação. E aí é o conjunto por inteiro, tá, gente? É todo o contrato individual, todo o contrato coletivo. Seria fracionar. O que pode ser fracionado é justamente o conglobamento mitigado. E aí eu vou observar sobre aquele assunto, sobre férias e gratificação. Qual é a norma dentro da que está sendo proposta que vai ser mais favorável? Então, por exemplo, aqui, ó, que é mais favorável? Férias de mais 2/3 ou férias de 90 dias mais 1/3? E é mais favorável aqui as férias de 1/3. E o que é mais favorável relacionado às gratificações? É uma gratificação de R$ 800 por mês, mais 2 diárias em hotéis nacionais 5 estrelas por ano, ou é uma gratificação de R$ 300 por mês, mais 7 diárias em hotéis 5? Qual é a conjunto? Né? Qual a gratificação que vai ser mais favorável? Então, eu gosto do conglomamento mitigado porque ele é o meio termo, né? Não é incrível, maravilhoso, que você pode acumular tudo, mas também não é o puro que você tem naquela norma e é só aquela, não pode ser outra. Gosto, obrigado, justamente por consegue fazer essa flexibilização, né? Escolhendo sobre férias, beleza. Qual é a norma que vai ser mais benéfica no caso concreto do contrato individual? Tá? E aí, gente, tem um conflito, e aí algo que a professora abordou e fala, né? Que é a questão, né, do acordo coletivo de trabalho versus convenção coletiva de trabalho, tá? Eu acabei não colocando isso. A professora falou muito em controle. Pronto, é basicamente
E isso vai ser relacionado agora o que eu vou falar. Basicamente, como a gente não tem é, nenhuma jurisprudência, nada que seja. Ah, vai ser o conglomeramento puro. Não, vai ser o conglomeramento mitigado. E aí, cada juiz faz, né, o seu controle de constitucionalidade, né, justamente para poder verificar naquele caso qual norma é mais favorável. E aí, principalmente, esse controle de constitucionalidade, gente, que acontece lá no artigo 620 da Constituição. Que, por exemplo, quando a gente tiver um conflito entre o acordo coletivo de trabalho e a convenção de trabalho, qual vai prevalecer? Aí o artigo 600 diz: as condições estabelecidas sempre prevalecerão sobre as estipuladas em então, um acordo coletivo de trabalho contra a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as condições estipuladas em convenção. Enzo, isso quer dizer que mesmo a convenção coletiva sendo mais benéfica que o acordo coletivo, o acordo coletivo vai prevalecer segundo o artigo 600 da CLT. Vai. É justamente isso que a professora comentou, Letícia, que ocorre muito justamente, né, como ainda não foi dada, né, a inconstitucionalidade de artigo, né, quando a gente tem um conflito de trabalho, utiliza-se o artigo. E aí é muito importante vocês observarem que em provas objetivas, algo assim, o acordo coletivo de trabalho vai prevalecer. Agora, se a gente tiver numa prova de tiver um espaço para vocês dissertarem a respeito daquele tema, e aí vocês podem, né, justamente trazer isso. Quando a gente for ver princípios, vai ver o princípio da norma mais favorável, podem trazer toda essa parte lógica aqui também para esse. Tá? É muito importante vocês observarem o que, é que a prova está querendo de vocês. A questão é de marcar a objetiva, acordo coletivo vai prevalecer. Agora, se é uma questão discursiva, aí você pode externar a sua opinião, pode é, se expressar e dizer, né, o que você acha essa norma, né, esse artigo deveria ser nacional, porque é a norma mais favorável, que rege onde trabalho, blá, blá. E também tem o conflito, né, das fontes, né, do coletivo, seja o acordo, a convenção, com a lei, tá, gente? E aí, esse também, a prevalência da negociação coletiva, tá? Em decorrência da lei. Então, há também, né, controle, geralmente é muito feito com caso. Por exemplo, a gente vai ver, lembra agora a unidade, mas lá para a unidade 7, por exemplo, vai ver a questão do descanso, né, do intervalo é, entre as jornadas de trabalho. Pessoas que trabalham aí, galera, que trabalha de 6 a 8 horas diária, já tem, né, um tempo maior para poder descansar, almoçar. E aí, esse tempo ele pode ser reduzido, inclusive, tá abaixo da Constituição estabelece, tá?
Não vou adentrar muito nisso, porque é um assunto lá na frente. Mas a, a Constituição estabelece um. E a previsão na CLT, lá no artigo 600A, de que esse mínimo ainda pode ser reduzido por menos ainda, caso haja, caso ocorra, né, essa negociação. Então, infelizmente, né, com a reforma trabalhista, né, aconteceram diversas coisas, né, mudaram vários artigos, muitas incongruências e algo, coisas que não né, protegem ou visam proteger o trabalhador, visam igualar essa relação que é desigual, estão acontecendo. E aí o que acontece é justamente isso. Na prática, os juízes ali fazem finalidade, já vão ali, né, dizendo que não necessariamente o acordo coletivo vai prevalecer ou o instrumento de negociação coletiva vai prevalecer, tá na lei. Enzo, se essa decisão do juiz vai se manter no sindical, não sabemos. Se essa decisão vai se manter lá no TST, também não sabemos. Tá? Porém, até né, ser decretada a inconstitucionalidade, esses artigos, né, tá? Vai, é preciso prestar atenção na prova o que está sendo. Se é algo objetivo, se for algo objetivo, tá lá no artigo, na literalidade. Se é uma questão de vocês separem, aí vocês hablar aquele assunto, ok? Perfeito. É isso. Eu não tinha colocado essa informação no slide, vou acrescentar ainda uma página para poder colocar essa informação. Né? Aí, a Letícia. É isso. Beleza? Então, por hoje é só, gente. Encerramos o nosso vídeo. Gostaria muito, né, de agradecer a presença de vocês. A apresentação. As nossas presenças, galera, ela vai ser via formulário. Tô abrindo aqui. Mandar um formuláriozinho. É, vocês respondem. Vai contar a presença. Falo sim, cara. Só verificar se o tá aberto aqui. É isso, gente. Obrigadão. Tá? Sobre a Uniju, Sara, pronto. A Uniju, Sara, basicamente ela é um projeto que busca trazer vivência, né, empresarial ainda na graduação. Valeu, galera. Agradeço demais pela presença, pela participação. Tá? E aí, a gente basicamente atua com certeza, tá? Nós não podemos atuar na esfera judicial, porque nós não somos OAB. Então, a gente atua na parte extrajudicial. Então, a gente faz assessorias, adequação LP, registro de marcas. E depois, gentileza, você pode responder. Claro, se você não conseguir responder o formulário, manda uma mensagem. Não tá abrindo o link? Tá de novo. Já tem. E não conseguir abrir o formulário, manda no privado, tá, gente? Tá presente. Sara, a gente trabalha
com alguns serviços jurídicos que a gente pode ofertar, que a lei das empresas a gente, tá? A gente participa de eventos. Então, por exemplo, agora, né, a gente teve o E7, que foi o cearense das empresas. E aí, nós nos reunimos quase mais de 400 pessoas para poder nos conectar, para poder entender um pouco mais a realidade das outras cores, aprender. É um momento muito bom para você conhecer pessoas. E agora em setembro, pro ENEG, né, lá no Rio de Janeiro, que é o Encontro Nacional das Empresas. Aí é o maior evento de jovem do aí, eu acho que o ano passado tinham mais de 4.000 pessoas, tá? Super massa. Aprender, massa. A Maria Elia aqui não estava conseguindo, certo? Não, não tem requisito de semestre, não. Só não pode estar no último, né, para se formar já. Mas vocês participar sem nenhum problema. Dá certo. Pode ter estágio, enfim. Eu, particularmente, né? Estão vendo isso. Eu sou o diretor-presidente, mas eu faço estágio, grupo de pesquisa, monitoria, povo com outras coisas, tenho várias coisas. Dá para você. Vou mandar hoje lá no grupo, né, para vocês. São abertos até domingo. É interessante participarem, adquirir essa experiência. Nem estágios, nem. É isso, gente. Brigadão, brigadão. Forte abraço. Galera da gravação, obrigado. Tá? Mandem um resumo do mapa mental que a gente falou hoje, né? Unidade 1, unidade 4. Para você responder presença. É isso, galera. Fico à disposição no grupo, né? E no privado, pessoalmente. As dúvidas. Cada um, abraço.